Você falou que você prestou muitos concursos públicos, né? Você falou que não foram, porque por causa da pandemia e tal. O TCM, ele ficou suspenso por 2 anos. Né, foi por bastante tempo. Né, o VUNESP mandou lá, tal, ficou suspenso. Nesse tempo que ele ficou suspenso, houve alguns concursos. Você pode falar os concursos que você chegou a prestar? Posso. Tirando o Santa Catarina, Espírito Santo, a gente sabe que você prestou, mas você pode dizer e como é que foi o resultado? Então, eu fiz o TCA Rio, TCA Rio foi um dos primeiros, assim, depois que eu voltei. Acho que foi o primeiro, na verdade, depois que eu voltei. Fui mal. Porque, como eu falei, né? Voltei a estudar quando voltaram os boatos de que ele ia voltar. E acabei não estudando o suficiente, né? Mas segui estudando e ainda assim eu fiz... posso pular ter pulado algum. Mas eu fiz a CGU. A CGU, inclusive, foi um que me frustrou muito, porque eu estudei muito para a CGU, mas eu também não fui aprovada. Cheguei a fazer o TCA Rio, que teve depois de técnico, que até o Daniel entrou, mas eu também não entrei, que foi até na mesma época da CGU, eu estava em dúvida para qual eu estudava, e é aquele negócio, né, a gente fica sempre sem saber o que vai fazer, e na minha cabeça, assim, acho que foi uma decisão errada eu ter seguido na CGU, talvez eu tivesse que ter ido para o TCA Rio, porque tinha mais a ver com o que eu já vinha estudando. Ele chegou a passar? Passou, ele chegou até a trabalhar lá, ele tomou posse. Que legal. E, diferente de mim, assim, acho que ele já tomou posse em 7 concursos. Tá na sua frente. Então, esse negócio aí tá na ele sua frente. já tomou posse em vários, assim. Eu que fiquei mais direto lá. Ele trabalhou no Rio Previdência também. Louco, os dois nasceram um pro outro. Vocês eram vizinhos? Éramos, a gente nem sabia. Eles foram feitos um pro outro, É muito doido, assim. Coincidentemente, a gente morava na rua perpendicular, assim. Você sabe que o Daniel vai vir aqui, né? Ele precisa vir aqui. O Daniel já tá intimado, era pra ele ter vindo. Galera, só pra vocês saberem, era pro Daniel ter vindo hoje. Era pra estar os dois aqui hoje. Mas aí aconteceu aí um problema, não deu pra ele vir, mas ele vai vir aqui. Você pode até vir junto na volta. Tá? Mas e aí você fez... Mas aí eu fiz o TCA Rio, né, pra técnico. Fiz a Alesp também. Aqui, inclusive a Lesp, a gente fez até porque a gente já estava sempre pensando, a gente sabia que um dia ia voltar o TCM Rio, o TCM São Paulo, né? E aí a gente estava sempre pensando como a gente ia fazer caso um só passasse. Então a gente estava inscrito no de técnico do TCM São Paulo e a gente fez a Lesp pensando que, bom, era mais uma chance caso só um passasse de virem os dois, né? Porque esses dois... Para os dois virem, os dois tinham que trabalhar aqui. Mas a Lesp tinha uma vaga, duas? A Lesp... Sabe que eu não me lembro quantas vagas Porque vai que era só uma, vocês vão sair na porrada. Porque um vai sair em primeiro, outro em segundo. Não, né? A Lesp eu acho que eram 5, se eu não me engano. Tá. Mas aí acabou também que o Daniel passou, né? Ele chegou a trabalhar na Lesp. O cara é rato, velho. Eu não passei na Lesp. Passou. Mas fiz também. Fiz um, mas nem tem muito a ver, assim... A gente dá umas loucuras, né? Eu fiz um do TJ, que teve na época. Aqui, escrevente? Não, do Rio, que eu nem me lembro qual era o cargo. Não era escrevente, era um cargo para direito até. Mas eu nem lembro, mas assim, totalmente aleatório. Mas fiz esse. E aí, na época, eu já estava inscrita no Cefaz Minas, que foi até na época que eu estava estudando para cá. Já tinha comprado a passagem, porque o Cefaz Minas saiu com 6 meses, né? Foi um edital, um pós-edital muito grande. Meses, viu? Acho que foi 8 meses. 8 meses, né? Foi enorme. Aí eu lembro que quando saiu foi quando eu estava resolvendo voltar a estudar para Fisco. E aí eu me inscrevi, comprei a passagem, só que aí foi um negócio assim. Só que aí depois a minha mãe, logo depois a minha mãe ficou doente, eu não cheguei nem a estudar. Mas fui fazer a prova, né? Já estava inscrita. Né? Fui turistar. Fui perder tempo, né? Porque eu podia ter ficado em casa estudando, porque já estava no pós aqui do TCM. E é isso, acho que foi isso. Porque apesar de eu estar disposta a sair do estado, né? A gente já tinha conversado, combinado. Eu não estava disposta a ir para qualquer outro estado, né? Eu estava com ainda estava com algumas restrições, porque se dependendo do Daniel, a gente fazia para qualquer lugar e eu não gostava, assim, eu não queria porque eu pensava, e depois desistir, e se eu não quiser ir? Eu prefiro não, minha opinião, tá? Não tô falando que ninguém tem que fazer isso, não. Mas eu particularmente não queria, porque eu acho que você abrir mão de um concurso é muito difícil, né? Então, eu não queria passar por isso, né? Entendi. Mas é isso. Foram esses, eu acho, que eu fiz. Você fez uma quantidade interessante. Foi uma quantidade interessante.